Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 18. Nós agora veremos a última sessão, a última parte, concluindo a exposição do Salmo de número 18. Um salmo longo, dividimos em 5 pregações. Hoje é a quinta e última. Salmo 18, dos versos 46 até o verso de número 50. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, bendito, tua palavra está aberta para mais uma vez, Senhor, ser exposta. Rogo a ti, ó Deus, gracioso, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use para a glória do teu nome na exposição desta breve porção da tua palavra. Fala, ó Deus, aos nossos corações, ao coração do teu povo. Usa-me como instrumento teu. Dá-me, ó Deus, intrepidez. Faz-me, ó Deus, anunciar com clareza a tua palavra. Dá-me vigor espiritual, dá-me vigor também físico para, ó Deus, pregar neste momento. É o que te peço, Senhor, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O salmo, irmãos, que nós acabamos de cantar, salmo de número 47, vai falar sobre algo que está relacionado ao que nós vamos considerar na exposição do salmo de número 18, sobre o rei, sobre aquele que reina, sobre as nações, como o próprio salmo vai nos dizer. Todos os povos, palmas batei na nossa métrica, e alegremente a Deus celebrai, de toda a terra é o grande rei, Senhor tremendo, altíssimo Deus. Todos os povos nos submeteu, pôs sob os nossos pés as nações. A nossa herança Deus escolheu, a glória de Jacó que ele amou. Por entre aclamações Deus subiu, o Senhor sob o som de clarins. Salmodiai a Deus, nosso Rei, cantai louvores, cantai ao Rei, de toda a terra, sim ele é Rei. Salmodiai, cantai-lhe louvor, ó sabiamente, salmos cantai ao Rei de toda a terra, o Senhor. Sobre as nações governa o Senhor, no santo trono Deus se assentou. Os reis dos povos juntos estão, povo de Deus, o Deus de Abraão. Porque pertence ao nosso Deus, da terra os seus escuros broquéis. Gloriosamente Deus se exaltou, em sua glória Deus se exaltou. O nosso Deus que está exaltado como um rei, o nosso Cristo exaltado como um rei, governando e regendo sobre as nações. Impressionante, irmãos, o que nós cantamos neste salmo tão maravilhoso, que retrata o que nós acabaremos ou veremos à medida que nós nos voltamos para a última porção do Salmo de número 18. Quando nós olhamos para este Salmo, irmãos, considerando o que nós vimos Davi, aquele que escrevera este Salmo, iniciando o seu Salmo dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi expressando o seu amor pelo seu Deus. O Deus que se manifesta para ele como a sua força, como a sua rocha, a sua cidadela, o seu libertador, o seu Deus, o seu rochedo, o seu
refúgio, a força da sua salvação, o seu escudo, o seu baluarte. Ele que experimentara grandes desafios e experimentara a inimizade terrível dos seus grandes inimigos. Ele começa o salmo assim, ele vai falar que o Senhor é tudo isso para ele, mas ele vai retratar também a escuridão da sua própria alma, a angústia que o afligia em razão da inimizade, opressão, perseguição dos seus inimigos. E ele então, na noite escura da sua alma, ele eleva a sua voz ao seu Deus. Ele clama ao Senhor que o ouviu. E nós vimos no último domingo como o Senhor ele intervém, como o Senhor ele age em resposta ao clamor do seu servo que é justo. O Senhor então se levanta. O Senhor é aquele que faz manifestações extraordinárias em uma teofania. O Senhor é aquele que age contra os inimigos de Davi, que são também seus inimigos. Vimos hoje também que o Senhor é aquele que capacita Davi para a guerra. O Senhor que ajudou Davi em todo o conflito contra os seus inimigos, a ponto de ele vencer todos os seus inimigos completamente, desbaratando-os, esmagando-os, pisando no pescoço deles, apontando a realidade de que ele, como ungido do Senhor, capacitado por Deus, ele era aquele que estava vencendo, mas por causa de Deus, não por causa dele mesmo, não por causa da sua capacidade, não por causa da sua própria força, mas porque o Senhor se agradou dele. Nós vimos como o Senhor abençoou ele, Davi, por ele caminhar em retidão diante do seu Deus. Mas o Senhor, irmãos, então o dá vitória. O Senhor o socorre, o Senhor o resgata, o Senhor o salva dos dias difíceis e das mãos de inimigos que eram mais fortes do que ele, como nos ensina o verso 17 deste Salmo de número 18. E como ele então, irmãos, conclui este Salmo? Ele conclui este Salmo, irmãos, com a doxologia. Ele conclui este Salmo com um louvor de adoração ao seu Salvador. Um louvor de adoração ao seu Redentor. Um louvor e adoração ao Senhor Deus, Javé. Ao Senhor Deus, Yavé. O Deus a quem ele dirige as suas primeiras palavras aqui. Enfatizando algo. E o que é que ele diz, irmãos? O verso 46 nos diz, do Salmo 18, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, diz o salmista. Ele começa então, irmãos, dizendo que o Senhor Deus, ele de fato vive. E a prova, irmãos, de que o Senhor, ele vive, é que ele resgata Davi de seus inimigos. Não é um Deus morto, não é um Deus frágil, não é um Deus que não serve para absolutamente nada, como são os deuses dos pagãos. Quando ele diz, irmãos, vive o Senhor, ele está aqui, irmãos, nos mostrando algo que é maravilhoso. Porque Davi, ele conclui este salmo com esse louvor a Javé, ao Senhor que vive, e ele vai fazer aqui uma afirmação. Ele não está em dúvida de que o Senhor vive. Ele tem a absoluta certeza de que Javé vive. Ele fora alvo da graça e dos atos de Javé em seu favor. Ele experimentou a destra de Javé ao seu lado. Ele experimentou o Senhor Javé como refúgio, como cidadela, como o seu libertador, como o seu escudo. Ele tinha provas palpáveis em sua caminhada de que o Senhor Deus vive. Por essa razão, irmãos, ele tem de expressar esse louvor iniciando dizendo, vive o Senhor. Quem? O Senhor Javé. Como falamos, irmãos, frequentemente, quando nós olhamos para o texto e encontramos aí a palavra Senhor em caixa alta, toda em maiúsculo, aponta para o nome pactual do nosso Senhor. Aponta para o Deus que se relaciona de um modo singular com o seu povo.
aponta para o fato de que o Senhor Deus é eterno. Aponta para o fato de que o nosso Deus é infinito. Aponta para o fato de que o nosso Deus é imutável. Aponta para o fato de que o nosso Deus é um Deus que se relaciona de um relacionamento pactual e maravilhoso com aqueles com quem Ele entrou num pacto. Aponta para o fato de que esse Deus é autoexistente. Aponta para o fato de que esse Deus ele é autossuficiente. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E ele então diz, vive o Senhor. E isso expressa, irmãos, um contraste real com os ídolos falsos. Esta verdade era vista como o grande contraste entre Yahvé e os ídolos dos homens naqueles dias. Yahvé é apresentado na Escritura como aquele que tudo faz como lhe agrada. Mas, quando nós olhamos para os ídolos dos homens, são eles como eles têm boca, mas não falam. Eles são ídolos mortos. Como diz o Salmo, irmãos, de número 115. O salmista, no Salmo 115, verso 3, nos diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mas o verso 5, então, nos diz: tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Sobre os ídolos. Continua, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aqueles que adoram os falsos deuses, que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm mãos e não apalpam. Aqueles que se voltam para esses deuses como os seus deuses, dizendo, viva Mamon, viva outras entidades por aí. Haverão de, como nos diz o salmista, se tornarem semelhantes àquele que é objeto da sua devoção. E quando nós então declaramos que somente o Senhor vive, nós não somente afirmamos o fato de que Ele é o único Deus e não há outro, mas à medida que nós declaramos isto, nós o temos como nosso Senhor, como nosso Deus, objeto de devoção, e nós passamos a ser semelhantes também a esse Deus. Mas veja, irmãos, Davi, ele quer declarar que o Senhor é realmente o único que vive. Não há outro, irmãos, além dele. Não há outro Deus além daquele que é o nosso Senhor. Os homens podem falar tudo o que quiserem falar. Os homens podem elevar deuses quantos deuses eles quiserem neste mundo, mas nós podemos ter a absoluta e plena certeza, não somente através da revelação bíblica, mas dos atos graciosos de Deus em nosso favor, em nossa peregrinação, que realmente esses deuses deles nada são. Nada são. Não passam de entidades criadas pelas mãos dos homens. Como João Calvino disse certa vez, o coração do homem, irmãos, é uma verdadeira fábrica de ídolos. E essa é a realidade. Mas nós experimentamos, irmãos, tanto o consolo da parte do nosso Deus, e podemos testemunhar por experiência que o nosso Senhor, de fato, é vivo e é presente conosco e age em nosso favor, como agiu com Davi. Por essa razão, então, ele vai dizer, vive o Senhor. E ele diz que o Senhor é a sua rocha. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha. Bendito seja a minha rocha. Quando nós olhamos, irmãos, para o versículo número 46 e vemos essa declaração, nós encontramos ela também dita no verso 2, quando ele vai dizer, o Senhor é a minha rocha. E encontramos a mesma declaração no verso de número 31. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Isso nos mostra, irmãos, que em todas as seções deste salmo, o Senhor é representado como aquele que é uma rocha inabalável. E a ideia de ter o Senhor, irmãos, como a sua rocha, aponta para o fato de que Davi experimentara Deus como a sua fonte de segurança e como a sua fonte de estabilidade. Ele podia estar com os seus pés no Senhor, que era a sua rocha, e isso
trazia para ele segurança e estabilidade em meio à sua caminhada, nos conflitos contra os seus inimigos, em meio a toda a inimizade, em meio a todas as angústias que ele poderia experimentar, irmãos, ele pode declarar: o Senhor, meu rochedo, estava comigo. E ele louva ao Senhor, que é a sua rocha. A Escritura, irmãos, nos mostra abundantemente o fato de que Cristo, inclusive, é a própria rocha. É a pedra sobre a qual a igreja está firmada. Cristo é a rocha inabalável, o rochedo da nossa salvação. Cristo sendo apresentado não somente como cabeça da igreja, mas como aquele que é a base sobre a qual a igreja então está firmada, de modo que as tempestades deste mundo, de modo algum, poderão abalar essa estrutura, porque é uma estrutura de fato inabalável, porque Cristo é a rocha. Ele é a pedra, ele é o nosso fundamento. E o fundamento também, irmãos, de todo o nosso consolo. O Senhor é a minha e a tua rocha, não somente de Davi. O Senhor, irmãos, e no Senhor, todos nós, temos segurança e temos estabilidade. Não podemos considerar as palavras de Davi como se fossem palavras somente, irmãos, a respeito dele. Não, irmãos, é a respeito de nós também. Todos nós podemos experimentar isto. E quantas vezes experimentamos, irmãos, no Senhor, do seu consolo. E quantas vezes no Senhor nós encontramos tudo o que precisamos. E de fato, irmãos, é no Senhor que nós encontramos tudo o que precisamos. Como certo puritano disse, Deus é todas as coisas boas e cada coisa boa. Ele é autossuficiente, somente suficiente e todo suficiente. Nada falta nele, seja para a proteção da alma de todo mal, seja para a perfeição da alma com todo o bem. Se Deus fosse a sua porção, você encontraria nele qualquer coisa que o seu coração desejasse e qualquer coisa que pudesse levar você à felicidade. Você é ambicioso? Deus é uma coroa de glória. Você é cobiçoso? Deus é riquezas insondáveis. Você é lascivo? Deus é rios de prazer e plenitude de alegria. Você está com fome? Deus é um banquete. Você está cansado? Deus é repouso, uma sombra para o calor e um abrigo para a tempestade. Você está fraco? Deus é força eterna. Você está em dúvida? Deus é maravilhoso em conselho. Você está nas trevas? Deus é o sol da justiça, uma luz eterna. Você está doente? Ele é o Deus da saúde. Você está triste? Ele é o Deus de todo conforto. Você está morrendo? Ele é a fonte de vida. Você está em angústia? Seu nome é Torre Forte, para onde você pode correr e encontrar segurança. Ele é um remédio universal contra toda sorte de miséria. Qualquer que seja a sua calamidade, Ele pode removê-la. Qualquer que seja a sua necessidade, Ele pode aliviá-la. Ele é prata, ouro, honra, deleite, alimento, vestimenta, lar, terra, paz, sabedoria, poder, beleza, pai, esposo, marido, misericórdia, amor, graça, glória e infinitamente mais do que tudo isso. Esse é o nosso Deus. Além de ser, irmãos, também o meu e o teu rochedo. Davi, irmãos, ele louva ao seu Senhor. E ele vai louvar a Deus, irmãos, porque o Senhor agiu em seu favor. O propósito, irmãos, de todo discurso sobre o que realizamos ou no que tivemos sucesso deve ser sempre para a glória do Senhor. Como ele mesmo faz. Ele lutou, mas foi o Senhor quem adestrou os seus pés e a sua mão. Então, nós devemos, irmãos, atentar para essa realidade. Nós devemos primeiro mostrar a glória de Deus aos outros em tudo aquilo que nós fazemos, tendo em vista a glória do nosso Senhor.
E devemos, irmãos, em resposta a tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor, devemos oferecer louvor e ações de graças a Ele. Como o próprio salmista faz. Ele louva, ele dá ações de graças. Não podemos desconsiderar, irmãos, a salvação ficando com os lábios fechados, sem louvar ao nosso Senhor, sem bendizer o seu nome, como o próprio salmista nos ensina. E há razões, irmãos, para nós exaltarmos o nosso Senhor. Podemos exaltá-lo pela perfeição de quem Ele é em si mesmo, como Ele se revelou aqui no Salmo. Podemos louvá-lo pela manifestação de sua bondade para com as criaturas. Podemos louvá-lo por sua imutabilidade em amar aqueles que são seus. Podemos louvá-lo, irmãos, por seu pacto como fonte de segurança para os crentes e a certeza da salvação garantida por esse pacto, essa aliança que Deus estabeleceu conosco. Davi, irmãos, declara e exalta o Senhor por tudo isso. Quanto mais nós devemos, irmãos, fazer o mesmo, uma vez que Cristo, Ele cumpriu tudo isso e veio por nós. Davi louvava o Senhor, olhando para aquilo que haveria de acontecer e muitas coisas que experimentou, olhando para Cristo lá na frente. Nós olhamos para um Cristo que já veio e já desbaratou de uma vez para sempre os nossos inimigos, irmãos. E isso é ainda mais razão para nós elevarmos as nossas vozes em louvor ao nosso Deus que nos salvou. Você louva ao Deus que te salvou. Você bendiz ao teu Senhor com sinceridade de coração. Somos chamados, irmãos, a viver assim, a louvá-lo. Mas o Salmo não para por aí. Ele nos diz no verso 47, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. Veja, irmãos, mais uma vez, ele atribui ao Senhor o mérito de dar vingança contra aqueles que se opuseram a ele. Ao Senhor. A vingança, irmãos, ou a retribuição, de fato, é algo que pertence ao nosso Deus. Visa isso, de modo, irmãos, isso seria claramente visto como algo que Deus deu ao servo para realizar. Foi isso que o Senhor fez. O Senhor deu a Davi a graça de fazer tal coisa, mas a vingança, de fato, ou retribuição, pertencem ao Senhor. Como Deuteronômio, capítulo 32, verso 36 nos diz, minha é a vingança. Então, somente nas mãos de Deus, ou confiada por Ele a alguém, a retribuição é correta. Como a palavra do nosso Senhor nos ensina em Romanos capítulo 12, verso 19, em Romanos capítulo 13, verso de número 4. A retribuição pertence ao Senhor. A mim me pertence a vingança. Ou aqueles a quem o Senhor conferiu a autoridade para agir como a mão vingadora do Senhor, como nos ensina Romanos capítulo de número 13, sobre o magistrado civil. Mas, irmãos, é ao Senhor que pertence isso. Mas ele diz, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. Submeteu a ele os estrangeiros. As vitórias, irmãos, concedidas por Deus a Davi, inclui a subjugação de povos estrangeiros, de outros que não eram povo, subjugados pelo Senhor. Como se pode ver, inclusive, no Salmo de número 2. O Salmo, irmãos, de número 2, mais uma vez, nos é útil, quando a palavra do Senhor nos diz assim, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas então, irmãos, o verso 9 nos diz, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Note, irmãos, a ênfase aqui apresentada está na necessidade de o Senhor conquistar os seus inimigos para estabelecer o seu reino. Se aqueles que se opõem ao rei de Yahvé não aceitarem o seu reinado, eles haverão, irmãos, de experimentar
a subjugação do Senhor sendo imposta sobre eles. Ainda que não queiram, será imposta. O Senhor estabelecerá o seu reino, queiram os inimigos de Deus ou não. Se os inimigos de Cristo, irmãos, não se submeterem a Ele, então eles devem ser suprimidos pelo próprio Senhor. É isso, irmãos, que o texto nos mostra. E não podemos silenciar essa nota de conquista. Do Senhor conquistando os povos, submetendo os povos, sujeitando os povos que não querem se sujeitar a Ele. E veja, irmãos, o salmista ainda nos diz mais, verso 48. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. É interessante porque ele nos diz, irmãos, que o Senhor, Deus, fez isso. O Deus que me livrou dos meus muitos inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima de meus adversários e me livraste do homem violento. Então o Senhor, Ele dá a ele vitória e o eleva. O Senhor dá a ele vitória e o coloca acima daqueles que eram inimigos de Deus, inimigos também dele. E é interessante vermos essa exaltação. E o Senhor, ao mesmo tempo, dando a ele, não somente a exaltação, mas dando a eles, irmãos, pessoas sob o seu governo, pessoas que não eram conhecidas por ele, mas que foram subjugadas. Mas veja, ele estava antes como que no lamaçal, irmãos. E então ele é exaltado. Algo semelhante acontece na Escritura com Cristo. O nosso Cristo vem a este mundo humilhado. Como alguém disse, ninguém se humilhou tanto quanto Cristo, porque ninguém nunca, jamais esteve tão exaltado quanto ele. Ele foi humilhado, mas o Senhor Deus o exaltou. Sobremaneira, irmãos. A este Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Cristo não permaneceu humilhado. Ele fora exaltado até as maiores alturas. E então, irmãos, ele bendiz a Deus por livrá-lo e por erguê-lo contra os que se levantaram contra ele. Isso, irmãos, é maravilhoso, porque assim como Davi for exaltado, assim como Cristo for exaltado, nós fomos exaltados com ele, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Essa é a nossa realidade. Ainda que experimentamos como entre o já e o agora não. Mas um dia, irmãos, estaremos com o nosso Cristo, de fato, exaltados com Cristo sobre os nossos inimigos, que de uma vez para sempre serão esmagados no grande e glorioso dia do nosso Deus. Mas veja, irmãos, ele vai glorificar por mais alguma coisa. O verso de número 48 nos diz: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então note, além, irmãos, de louvar a Deus no presente, naquele momento, Davi promete continuar oferecendo louvor e ações de graças ao seu Deus. Ele não vai louvar somente agora. Ele vai continuar exaltando o Senhor. E ele vai fazer isso, irmãos, em reconhecimento. Em reconhecimento a quê? A exaltação do ungido, que é ele, acima dos seus adversários. Por isso ele louva. E é interessante nós notarmos também o seguinte: quando nós olhamos para este texto, o Salmo de número 18, nós encontraremos o seguinte. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 15, nós vemos algo interessante acontecendo. Romanos capítulo 15, versos 8 a 12. A palavra do Senhor diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus,
para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Ele cita, irmãos, a primeira citação que ele faz, Salmo de número 18, verso de número 49. E ali, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando isso com que propósito? Com que propósito, então, ele fala tais coisas, irmãos, e é com o propósito de mostrar que Cristo veio tanto para gentios quanto para judeus. A salvação de Deus em Cristo haveria de alcançar todos os homens indiscriminadamente, não importando para o Senhor a sua classe, a sua cor da pele, a sua nação, a sua origem. E veja, irmãos, isso é maravilhoso, porque ele vai ainda dizer mais, não é, sobre isso. Ele vai falar no verso 50 mais acerca da realidade da misericórdia do Senhor estendida aos homens. Mas, irmãos, como é maravilhoso contemplarmos o fato de que o nosso Deus, irmãos, ele promete, e o apóstolo Paulo reafirma que o Senhor Deus, ele estendeu a sua destra graciosa a nós. Que ninguém, de modo algum, pode ser considerado ou tido, em razão da sua origem, como alguém indigno de ser objeto da salvação de Deus. O que é porque é judeu ou israelita é mais importante ou mais especial para o Senhor do que outros de outras nações. Não, irmãos. O Senhor salva por pura graça a todos e estende a sua graça aos homens deste mundo. E ele vai, então, irmãos, dar, de fato, ao próprio Senhor, ao próprio Cristo, o ungido, aquele para quem o próprio Davi apontava todos os povos em suas mãos, todos os povos em suas mãos, como pertencendo àquele que é o nosso bendito Senhor. Mas veja, irmãos, nós vamos falar mais sobre isso, mas note o que ele diz mais no verso de número 50. Ele diz assim, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Nós olhamos, irmãos, para as palavras do verso 50, ele mais uma vez reforça, é ele, o Senhor, quem dá grandes vitórias ao seu rei. Quando ele vai falar, irmãos, aqui, nesse verso número 50, ele fala as palavras de Davi, e essas palavras de Davi retratam o ungido do Senhor. Quem, irmãos, é o ungido do Senhor? É aquele que é chamado também de o Messias. É aquele que é chamado de Cristo. Louvando a Javé em comunhão, em multidão de adoradores gentios. É isso que nos ensina o verso 49, junto ao verso de número 50. Mas ele vai falar também sobre a benignidade. Ele vai falar sobre a misericórdia. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Davi, irmãos, como um tipo de Cristo, aqui neste salmo, apresenta a razão do seu louvor contínuo àquele que é o seu Deus. Qual a razão do louvor contínuo? As misericórdias de Deus demonstradas a ele e a sua casa, a ele e a sua descendência, a ele e a sua posteridade. Quando nós olhamos para essa palavra aqui traduzida por benignidade, é a palavra hesed. Aponta
para um vasto número de significados, irmãos. É difícil precisar. Pode apontar pode ser traduzido por benignidade, pode ser traduzido por misericórdia, mas aponta para o fato de que o amor de Deus é fiel. Um amor leal. Um amor que une Deus e o seu povo em um vínculo inquebrável. Um amor que, como dissemos hoje pela manhã, um amor que é invencível. Então, irmãos, o amor fiel que Deus deu a Davi, esse amor é revelado no fato de o Senhor dar a também Davi um reino mundial, que não ficará restrito a ele, por causa do amor fiel, o amor leal do Senhor. Como diz o Salmo, no verso 50, será concedido a sua descendência para sempre. Yahvé estabelecerá a descendência e o trono de Davi para sempre. É isso que nos diz a palavra, irmãos. Olha o que diz o Salmo de número 89. No Salmo de número 89, irmãos, nos versos 28 a 29, a palavra do Senhor nos diz assim: Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Olha agora os versos 36 e 37. Ele diz ainda: a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Falando sobre a fidelidade pactual de Deus para com a descendência de Davi. Grandes, irmãos, promessas foram feitas concernentes à semente de Davi. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 1, versos 30 a 33, a palavra do Senhor nos diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ainda, irmãos, Romanos, capítulo 1, verso 2 até o verso 4, a palavra, irmãos, do nosso Senhor nos diz assim, o qual, vou ler a partir do verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas Escrituras com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Descendente de Davi, da linhagem de Davi, Cristo veio. Ele, irmãos, é de fato o descendente prometido. Davi, em tudo que experimentou, irmãos, neste salmo, é um indicador de Jesus, o Cristo, o ungido. O tempo, então, irmãos, viria e chegou, em que o remanescente ou que o representante supremo da descendência possuirá e governará os confins da terra. Como diz o Salmo de número 2, irmãos, verso 6 até o verso 9. Apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que reina e reina até aos confins da terra. Como o Salmo 2, irmãos, nos diz claramente, ele diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
beijai o filho, para que, se não, irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O salmista, irmãos, Davi, está declarando: os confins da terra pertencem a Cristo. Os confins da terra pertencem ao Senhor. Todos aqueles a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo serão rendidos a Ele por meio do Evangelho. Todos se voltarão a Ele. E então, irmãos, a terra será tomada pelos servos do Senhor Deus. E a glória do Senhor Deus se expandirá neste mundo como as águas cobrem o mar, como diz o profeta Abacuque, como ensina o livro do profeta Isaías, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos declara, irmãos, no Evangelho. Quando nós olhamos para o que diz a palavra do nosso Senhor em Mateus, capítulo de número 28, quando o nosso Deus fala sobre a grande comissão, Ele nos ordena, irmãos, e fala que a palavra do Senhor deve ser pregada e a garantia de que os homens se renderão ao Senhor. Ele diz, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para anunciar aos homens que Cristo reina, para anunciar aos homens que nesse Cristo que reina há salvação, salvação abundante. Por essa razão, o profeta Isaías vai chamar a todos os que têm sede: vinde, vinde e comprai, tudo que tem fome, vem comprai pão, vinho, sem dinheiro nem preço. Ele convida os homens, em Isaías 55, a encontrarem em Cristo tudo aquilo que eles mais precisam, a encontrar em Cristo plena salvação, a encontrar no Senhor redenção. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Encontrarão alívio no Senhor. O fardo do Senhor é leve. Todos os homens sendo chamados à fé em Cristo livremente. Todos, irmãos, em toda a terra. É isso que a palavra nos mostra. E o decreto do rei é este. E a ordem do rei, Cristo Jesus, é que saiamos e proclamemos esta realidade, irmãos, que é incontestável, como o próprio apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, nos diz. Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo pertence a Ele, irmãos. E isso, irmãos, deve nos encorajar a que possamos sair neste mundo, do púlpito e fora do púlpito, por boca dos ministros do Senhor e por boca dos demais servos de Deus. Somos chamados a anunciar este Cristo. Onde quer que você esteja, os homens carecem de ouvir o Evangelho de Cristo. Os homens precisam de Cristo, tal qual nós precisamos, irmãos, para que pudéssemos encontrar salvação. Não há salvação em nenhum outro nome, se não for em Cristo. Daí, irmãos, há a razão de não ficarmos em silêncio. Os homens perversos e ímpios que não conhecem o Senhor não anunciarão a Cristo. A quem pertence então este dever? De fazer com que aqueles que são descendentes de Davi ou descendentes de Cristo e que estão unidos, que estarão unidos a Ele,
a quem está, ou sobre quem está o dever de fazer a estas pessoas conhecer o Evangelho. Veja, nós vamos proclamar a todos, sabemos, somente os que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo haverão de responder positivamente, mas o Evangelho é anunciado. E assim, irmãos, isso se dá por boca dos servos do Senhor saindo por este mundo, com a autorização, com a ordem e com a garantia daquele que é o Rei, que reina sobre tudo, é Cristo. Lembre-se sempre, irmão, é Cristo quem reina absolutamente. Não há nada que possa escravizar os homens neste mundo. Não importa o que eles façam. Não importa quão afundados eles estejam em pecado e iniquidade. Eles podem, com a graça do Senhor, ser resgatados da condição miserável na qual se encontram. E são resgatados então, irmãos, para quê? Para se unir à Igreja de Cristo, para viver para o Senhor, para bendizer-lhe o nome, como nós somos chamados a fazer hoje e para todo sempre. Bendizendo o nome do nosso Deus, que nos resgatou da condenação, do pecado, da miséria, do inferno. Quando faremos isso, irmãos? Hoje, amanhã e para todo sempre. No estado eterno não será diferente. Estaremos louvando de eternidade em eternidade ao nosso Deus que nos resgatou da miséria na qual nós nos encontrávamos um dia. E juntamente conosco, todos aqueles que são filhos de Deus. Irmãos, que essa verdade do Senhor nos impulsione a seguir em frente, fazendo a obra do nosso Deus e louvando continuamente também o seu nome neste mundo, fazendo com que os homens sejam submetidos e sujeitos ao Senhor por meio da palavra. Não vai ser por ferro, armas ou derramamento de sangue. Nós não chamamos pessoas à fé em Cristo por meio disto, mas o reino do Senhor vem sendo estabelecido e será então estabelecido de modo completo e cabal por meio daqueles que levantam a espada da verdade e falam acerca daquele que é o centro desta verdade, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E assim, irmãos, nós fazemos a obra do nosso Senhor neste dia, com a firme expectativa de um dia nos encontrarmos com aquele que nos salvou. E neste dia, irmãos, quanto louvor teremos para dar àquele que é o nosso Deus. Com toda sinceridade de fato e plenitude de coração, nós louvaremos a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que esse dia venha e que nós nos alegremos com a vinda do nosso Senhor, que neste dia, de uma vez para sempre, esmagará completamente seus inimigos e dará a nós, que fomos redimidos por Ele, a graça de desfrutarmos de delícias perpetuamente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, louvado seja, ó Senhor, o Teu nome, pela graça que temos de ouvir a Tua palavra ser proclamada e pela graça, ó Deus, de sabermos que não foi pela força do nosso próprio braço, não foi por causa da nossa própria capacidade, mas unicamente por causa de Cristo que nós fomos redimidos do pecado. E hoje, ó Deus, pertencemos ao Senhor, pertencemos a Ti. Ó Deus, nós que somos ligados à linhagem daqueles que são santos, nós que fomos chamados por meio do Teu Evangelho, o Senhor nos subjugou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos vivificou. Somos Teus, Tu és nosso,
Louvado, Senhor, seja o teu nome. Concede a nós, ó Deus, o teu povo, a graça de bendizermos o Senhor. Concede a nós a graça de louvarmos o teu santo nome. Concede, ó Pai, a cada um de nós a graça de fazermos isto com alegria, com toda alegria na nossa alma, ó Pai, louvando ao Senhor. Concede a outros que não conhecem a Ti a graça de encontrarem em Cristo salvação. E usa-nos, ó Pai, nós, os Teus servos, como instrumentos do Senhor para anunciar esta verdade neste mundo, para falar acerca daquele que reina absoluto, a fim de que eles possam se render a este que reina absoluto, o nosso Cristo, o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, louvamos o Teu nome por tudo e Te agradecemos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Colocamos em pé.